Bom dia, meu nome é Salomão Soriano Ordinola Rojas, sou coordenador da UTI neurológica deste hospital, Beneficência Portuguesa. Tenho mestrado pela Unicamp e doutorado pela Faculdade de Medicina de São José de Rio Preto. Me tocou coordenar uma das mesas mais interessantes, que é uma das características de nossa instituição, e passar uma mensagem especialmente para os que se estão iniciando na área da cardiologia, que é uma das patologias que mata, mas bem tratada, nós reduzimos tanto a morte e mortalidade, e nossa instituição é uma instituição de destaque na cardiologia, e nós teremos que conseguir isso. E tenho orgulho de trabalhar neste hospital desde 1976. Bom dia, meu nome é Viviane Cordeiro Veiga, eu sou cardiologista e intensivista, eu tenho mestrado e doutorado pela Unicamp, tenho título de especialista em cardiologia pela Sociedade Brasileira de Cardiologia e título de especialista em terapia intensiva pela MIB. Eu sou parte aqui dessa instituição desde que eu me formei há 13 anos atrás. Então hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a abordagem inicial do infarto do miocárdio com supra do segmento ST e o enfoque também na parte de reperfusão de trombólise. Então entendendo a importância do atendimento precoce, do atendimento assertivo aí desses pacientes com melhoria do desfecho. Bom dia a todos. Gostaria inicialmente de agradecer o convite, é um prazer muito grande estar aqui hoje. Então hoje nós vamos falar sobre a abordagem inicial do infarto do miocárdio com supra e trombólise. Então inicialmente, em relação à epidemiologia do infarto, então nós temos nos Estados Unidos 2 milhões por ano de pacientes atendidos nos centros coronarianos ou através de telemedicina, sendo que desses 600 mil casos são de infarto do miocárdio com supra do segmento ST. Dados brasileiros nos mostram que nós temos as doenças cardiovasculares são responsáveis por 1/3 dos óbitos, de acordo com os dados do DataSUS. E os dados relacionados ao infarto do miocárdio estão muito relacionados ao tempo, então são tempo dependentes. Então 80% dos óbitos acontecem nas primeiras 24 horas, sendo que 40 a 65% desses óbitos acontecem na primeira hora. Então é fundamental aí uma estratégia inicial que deve envolver tanto o atendimento pré-hospitalar quanto o atendimento inicial que nós damos aqui na abordagem inicial no pronto-socorro. Eu vou me ater na minha apresentação à abordagem hospitalar. Então, quando nós falamos de terapia do infarto relacionado à mortalidade, então nós temos que pensar que nós tivemos aí uma evolução ao longo do tempo. Então nós tivemos aí antes da década de 60, onde nós ainda não tínhamos as unidades coronarianas, nós tínhamos uma taxa de mortalidade em torno de 30%. Então onde nós tínhamos aí como tratamento a oxigênio-terapia, a morfina. Já na década de 60, no início da década de 60, com o advento das unidades coronarianas, nós já tivemos aí uma redução muito significativa da mortalidade, então em torno de 15%. Já coincide com o advento dos beta-bloqueadores, da utilização dos beta-bloqueadores e da desfibrilação, que é fundamental aí para o tratamento da fibrilação ventricular, que é uma das grandes complicações desses pacientes. E aí já na década de 80, nós temos aí as angioplastias, as terapias de reperfusão, os fibrinolíticos, sendo aí o grande ganho no tratamento desses pacientes, com uma redução muito significativa da mortalidade por infarto. Então, o que nós temos de guidelines, de diretrizes? Então, recentemente publicado a diretriz da American Heart de 2013 para infarto com supra, a diretriz europeia de 2012 e a diretriz brasileira um pouco mais antiga de 2009, que é a 4ª diretriz de tratamento de infarto com supra. Então hoje nós temos o que? Como abordagem inicial, então o tema que me foi proposto, a abordagem inicial e o tratamento fibrinolítico. Então hoje nós temos várias terapêuticas relacionadas aí à melhora do desfecho nesses pacientes, mas o importante é que essas terapêuticas elas são tempo dependentes. Então quando a gente fala de infarto, a gente tem que pensar em
medidas assertivas e medidas precoces para esses pacientes. Então, inicialmente, a avaliação clínica é fundamental. Então, nós temos aí nesse grupo de pacientes, 75% a 85% desses pacientes que chegam com um quadro de dor torácica. Então, lembrando que características até aqui particulares da nossa instituição, onde nós temos aí muitos pacientes já revascularizados, já com um quadro de angina prévia. Então, nós temos que lembrar que esses pacientes, a mudança da característica da dor torácica tem que ser levada também em consideração como indicador de instabilização. Também na avaliação clínica, a associação com dispneia, com náuseas e vômitos. Então, nós temos que pensar aí também na estratificação do risco desses pacientes, como eu vou falar mais adiante. E importante, avaliar os fatores de risco para esses pacientes. Então, lembrar das particularidades do paciente diabético, que muitas vezes nós não vamos ter uma dor característica, uma dor típica. Então, na avaliação clínica inicial é importante o conhecimento dos fatores de risco para esses pacientes. O exame físico, diante dessa abordagem inicial, nós vamos ter alterações de exame físico presentes em menos de 20% desses pacientes. No entanto, é fundamental que nós façamos um exame físico detalhado e nós começamos a pensar em diagnóstico diferencial. Então, desde o último ACLS, o ACLS de 2010, já preconiza a radiografia de tórax na sala de emergência, diante da suspeita de infarto, nos primeiros 30 minutos de abordagem, pensando principalmente no diagnóstico diferencial da dissecção de aorta, que vai ser aí o grande diagnóstico diferencial para a gente aí definir, principalmente em relação à terapia fibrinolítica. Lembrando que já tem dados mostrando que presença de estertores, pressão sistólica menor que 110 associada à taquicardia, estão associados a aumento de eventos cardiovasculares nas primeiras 72 horas. O eletrocardiograma vai ser realmente o nosso primeiro exame, o eletro vai ser o início do processo decisório para esses pacientes. Então, o ideal é que ele seja feito em menos de 10 minutos. Importante não é só a realização, nós temos que interpretar esse eletro, então não é só a realização, mas esses 10 minutos devem contemplar também a interpretação, porque isso vai ser fundamental aí para o início da estratégia terapêutica para esses pacientes. O que nós temos em relação ao eletro? Em pacientes com sintomas sugestivos de infarto, nós temos uma sensibilidade de 46%, com uma especificidade em torno de 90%. Então, o que nós temos aí para diagnóstico eletrocardiográfico do infarto com supra? Quando nós temos o supradesnivelamento de ST maior do que 1 milímetro, em derivações contíguas do plano frontal, ou maior do que 2 milímetros em derivações precordiais, ou a presença de um bloqueio de ramo esquerdo novo. Existe uma relação de mortalidade com o número de derivações com supra de ST. Então, existem vários trabalhos na literatura mostrando que quanto maior o número de derivações com supra de ST, nós temos aí um paciente de pior prognóstico, pior relacionado à mortalidade. E o que nós temos no guideline, então, na diretriz, em relação aos exames, a seriar esses eletrocardiogramas. Então, se o paciente permanece sintomático, há indicação de se seriar esse eletro a cada 5 a 10 minutos. A partir do momento do atendimento inicial, que ele sai da sala de emergência, ele tem indicação de repetir pelo menos um eletro nas próximas 12 horas e um eletro por dia durante a permanência dele na unidade coronariana. Lembrando que isso tudo vai depender da clínica do paciente, qualquer alteração do perfil clínico desse paciente, qualquer novo episódio de dor, qualquer instabilidade, esse exame ele tem que ser repetido. Importante, então, como eu disse, em relação à estratificação de risco. Então, estratificação de risco é fundamental nós
fazermos uma classificação para esses pacientes, uma estratificação. Então, o TIME é uma das classificações mais utilizadas, principalmente nos pacientes que vão ser submetidos à terapia de reperfusão, e ele vai nos indicar o quê? A probabilidade de eventos cardiovasculares e complicações. Então, quando nós temos, o que consiste aí a estratificação de risco de TIME? Então, quando nós temos a infarto do supra de ST, a idade, então, maior ou menor do que 75 anos, a história prévia de diabetes, de hipertensão ou de angina, características do exame físico, então, relacionadas principalmente a alterações de pressão arterial, alterações de frequência cardíaca, a classificação de Killip, que eu vou mostrar mais adiante para vocês, e o peso corpóreo também estão relacionados aí à pontuação. A presença do supradesnivelamento de ST ou um bloqueio completo de ramo esquerdo e o tempo de terapia de reperfusão maior do que 4. Então, diante aí dessa pontuação, é aplicado então uma tabela relacionando-se à mortalidade no 30º dia. Então, quando nós temos um score de TIME de 2, nós temos aí uma mortalidade estimada em torno de 2%. Quando nós temos aí um TIME de 5, nós temos essa mortalidade que já sobe para 12%. E esse TIME, quando sobe maior, tem maior do que 8 pontos, nós temos aí uma mortalidade de 30 dias estimada superior a 30%. Quando eu falei da classificação de Killip, então a classificação de Killip ela leva em consideração o quê? Então ela é dividida em 4 grupos, o grupo de 1 a 4, levando em consideração os aspectos clínicos e os aspectos hemodinâmicos. Então isso também tem uma correlação direta com a mortalidade desses pacientes. Então pacientes que evoluem para um Killip 4, pacientes com choque cardiogênico, são pacientes com altíssima mortalidade e essas classificações, essas estratificações, elas devem ser empregadas nos pacientes, empregadas de maneira precoce para nós entendermos aí a complexidade aí desse paciente e traçar as melhores estratégias. Em relação aos exames laboratoriais, fundamental, marcadores de necrose tumoral para esses pacientes, dosagem de eletrólitos e coagulograma. Coagulograma pensando que nós podemos fazer o que? Uma terapia fibrinolítica nesse paciente. Dr. Wilson vai se ater mais a esse tema, mas é importante que há serviços ainda, mesmo a terapia fibrinolítica não sendo aí a primeira escolha, então hoje nós temos angioplastia primária como primeira escolha para esses pacientes, mas nós temos que pensar que nós podemos estar em serviços onde nós não temos um serviço de hemodinâmica e nós temos que pensar numa estratégia de reperfusão. Quando a gente fala de tratamento, então, esse é o tratamento da última diretriz brasileira, como eu disse, é de 2009. Já existe algumas diferenças em relação aí à abordagem inicial do ACLS, principalmente em relação à oxigênio-terapia. Então, o guideline aí da Sociedade Brasileira de Cardiologia preconiza a suplementação de oxigênio quando nós temos saturação menor do que 90. Hoje, a abordagem inicial pelo ACLS de 2010 já preconiza quando nós temos saturação menor do que 94%. Então, hoje já existe uma tendência de cada vez menos nós suplementarmos oxigênio nesses pacientes com infarto com supra de ST. Também em relação à morfina, para tratamento aí para analgesia desses pacientes, que é muito importante. Hoje, no novo guideline do ACLS, o que ele preconiza é a morfina se o desconforto torácico não é melhorado pela nitroglicerina. Então, como primeira opção aí, a nitroglicerina e a morfina quando nós não temos aí a melhora da dor precordial com a nitroglicerina. Claro que nós sabemos aí que nós também temos que ter cautela na utilização aí da nitroglicerina, principalmente aí nos pacientes instáveis do ponto de vista hemodinâmico. Em relação à agregação plaquetária,
Em relação à agregação, então, nós temos a indicação do ácido acetil salicílico de 160 a 325 miligramas para esses pacientes. Lembrando que o AS está relacionado à redução do risco de óbito em 23%. Quando essa estratégia é relacionada aí a uma terapia de reperfusão, essa redução do risco, ela supera os 42% com a redução, com a utilização do ácido acetil salicílico. Hoje já existe uma tendência da gente utilizar aí nas síndromes coronarianas a presença aí da dupla antiagregação. Então, não é o tema da aula de hoje, mas lembrando que hoje nós temos aí diversos antiagregantes, então a presença do clopidogrel, do ticagrelor, do prasugrel, então cada um aí com as suas particularidades, né, que pode ser tema aí de um debate futuro. Lembrando que os nitratos eles não devem ser utilizados visando diminuir mortalidade. Então, o nitrato na síndrome coronariana, no infarto com supra, ele não vai reduzir mortalidade, e sim ele vai diminuir a morbidade para esses pacientes. Lembrando que ele vai produzir uma vasodilatação arterial e principalmente venosa, diminuindo pré-carga e pós-carga ventricular, trabalho cardíaco e consumo de oxigênio. E aí, a terapia de reperfusão, então, que é importante salientar mais uma vez, hoje o guideline, todos os guidelines dizem a primeira opção realmente é a angioplastia primária, então quando nós temos aí essa opção nos nossos serviços, ela tem que ser utilizada, mas nós temos que conhecer também as terapias com o fibrinolítico. Então nós temos que lembrar das nossas metas internacionais, a meta porta-balão e a meta porta-agulha de 90 minutos, lembrando que tempo é miocárdio, então a gente tem que tentar preservar essas células, esse miocárdio. E aí o tempo para se fazer o trombolítico, em até 12 horas aí do início da dor. O que nós podemos fazer de trombolítico para esses pacientes? Então nós temos aí 3 opções de trombolítico, nós temos a streptokinase, a RTPA, a alteplase e a tenecteplase. Então lembrando que a tenecteplase ela veio aí há alguns anos com uma proposta de ser feito até pré-hospitalar, então lembrando que é somente uma injeção para ser feita em bolos. Infelizmente essa estratégia acabou não funcionando da maneira que se desejava, até porque nós não temos aí um atendimento pré-hospitalar de uma forma aí que é feita nos Estados Unidos, então as pessoas ficaram muito receosas de fazer. E hoje essas tenecteplases elas foram o que se tinha no SAMU, praticamente ela foi todo já doado para as instituições aí, para os serviços de emergência do estado em São Paulo, porque elas elas praticamente não são utilizadas. Então lembrando que quando a gente pensa em fibrinolítico, nós temos que pensar principalmente nas contraindicações à utilização do fibrinolítico, né? Então nós temos contraindicações absolutas e contraindicações relativas que devem ser de conhecimento de todos, porque isso é fundamental aí para a gente evitar grandes tragédias aí nesse paciente. Principalmente em relação a contraindicações absolutas, episódios de hemorragia intracraniana, AVCs isquêmicos menos de 3 meses, tumores intracranianos, a suspeita de dissecção de aorta, então reforço mais uma vez aí a indicação da radiografia de tórax nos primeiros 30 minutos na sala de emergência, já como uma indicação do ACLS, o sangramento interno ativo e uma redução de expectativa de vida, pensando aí nos pacientes em cuidados paliativos. E as contraindicações relativas, o que nós temos então? Principalmente relacionados à hipertensão não controlada, então lembrando que a hipertensão acima de 180 por 110, ela não é uma contraindicação absoluta, então nós podemos aí ter medidas de estratégia para controle pressórico e aí fazer sim a terapia fibrinolítica se nós conseguimos fazer o controle dessa pressão. Patologias de sistema nervoso central não descritas como contraindicações absolutas, o uso de anticoagulantes orais, então lembrando que hoje a gente tem aí um novo desafio que é a utilização
a chegada dos novos anticoagulantes aí, sem alterações de INR, mas lembrando que a utilização de anticoagulantes orais a gente tem que levar em consideração na hora de indicar uma terapia fibrinolítica. Os traumas, as cirurgias de grande porte, as úlceras pépticas, a gestação são contraindicações relativas. Então, para a gente concluir, a mensagem que eu queria deixar é que o tempo é fundamental. Então, quando a gente pensa num paciente de infarto com supra de ST, num paciente, até extrapola, um paciente com síndrome coronariana aguda, nós temos que pensar no diagnóstico, pensar nos diagnósticos diferenciais, e aí sempre reforçando a pensar sempre na dissecção de aorta como diagnóstico diferencial. E lembrando que estratégias de tempo, então essa interpretação do eletro precoce e medidas precoces para tratamento desses pacientes. Muito obrigada. Nós tivemos a oportunidade de participar desse evento e participar também de uma técnica extremamente atual, em que nós tivemos a oportunidade de mostrar os resultados iniciais e a sua evolução e os últimos resultados, inclusive com as diretrizes recomendando essa técnica. Foi fundamental, eu acho, em se tratando de um hospital que ele tem uma formação de médicos residentes, foi fundamental esse tipo de apresentação de todos que estiveram presentes. Muito obrigado. Como vocês estão vendo aqui, essa parte da angioplastia primária teve início, naturalmente, como vocês sabem, pelo Dr. Grunzig, né, que foi a pessoa que introduziu a angioplastia coronária no mundo em 77, mas teve aspectos extremamente interessantes em relação ao que veio na sequência. Dr. Dioud foi um dos médicos que deu uma contribuição, talvez uma contribuição fundamental. Ele mostrou em coronariografias seletivas no paciente na fase precoce do infarto agudo do miocárdio, coisa que naquela época não se fazia com rotina, mas ele mostrou que havia uma... Volta o slide, por favor, aqui anterior. Havia uma prevalência nas primeiras 6 horas do infarto do miocárdio, na cinegrafia, do trombo. Isso foi uma coisa fundamental no aspecto terapêutico. E essa contribuição, um alemão, o Dr. Hentrop, na Alemanha, depois ele passou para os Estados Unidos, para o Mount Sinai, ele simplesmente, com essa observação, ele colocou um catéter na coronária e injetou streptokinase. E demonstrou que realmente havia uma predominância na fase aguda do trombo coronário. E isso ele conseguiu reperfundir e foi um grande impacto naquela ocasião. Na sequência, como os senhores podem ver, o Dr. Hassler, Geoffrey Hassler, no Mid-America Heart Institute lá em Kansas City, ele fez uma experiência extremamente interessante. Ele começou a fazer angioplastia fazendo uma comparação daqueles pacientes que usavam fibrinolítico versus os que não usavam fibrinolítico, usando a angioplastia que ele denominou pela primeira vez de angioplastia primária. Isso é um aspecto extremamente importante. Então, esses dois tópicos abaixo, que vocês estão vendo aí, Dr. Hentrop, Dr. Hassler, deu início a uma grande discussão qual seria a melhor técnica para reperfundir, já que, como a doutora falou, tempo é músculo, e apesar de diversas pesquisas de muitos anos atrás, na tentativa de diminuir o consumo de oxigênio no infarto do miocárdio, não há nenhuma dúvida que a melhor forma de tratamento do infarto do miocárdio é o retorno da circulação coronária. Então, isso aqui já foi mostrado, apenas só salientar para os senhores, todos esses aspectos são fundamentais em relação à evolução
do tratamento do infarto do miocárdio, mas chamando a atenção principalmente na prevenção do remodelamento ventricular, que na fase aguda, como os senhores estão observando, na região infartada existem diversos aspectos que acontecem, como a inflamação, o adelgaçamento, a distensão do ventrículo naquela região infartada. Nós estamos falando aqui de um paciente que não foi reperfundido naturalmente. E a dilatação ventricular aguda já numa fase bem precoce. Essa expansão dessa área do infarto existe pelo deslizamento de grupos musculares necróticos, em consequência da desintegração do colágeno interfibrilar, é provocada por todos esses aspectos, dando a inflamação na parte inicial, a necrose subsequente e, finalmente, a fibrose. Como os senhores estão vendo, essa fase evolutiva, na região não infartada, existe um mecanismo de compensação, que é a hipertrofia, um acúmulo do colágeno que futuramente vai se tornar fibrose em áreas que eram viáveis do miocárdio, que vão se transformar em fibrose. Esse remodelamento ventricular, ele tem um aspecto extremamente negativo para o paciente. Se ele não falece na fase aguda do infarto, se ele não é reperfundido, provavelmente numa artéria principal, ele vai ter aspectos extremamente negativos na sua evolução, como os senhores estão observando aqui, diversos aspectos, como formação de aneurisma, pode ter uma ruptura inicial, a fibrose é uma consequência dessa inflamação, da morte celular, arritmias, que é muito frequente também, quando o ventrículo começa a deteriorar, e naturalmente que é uma piora da função ventricular e a mortalidade aumenta significativamente. Como vocês estão vendo aqui, quando há uma oclusão permanente da artéria, sem a reperfusão, os senhores podem ver que há inicialmente uma hipertrofia, como eu já falei para os senhores, uma distensão da região que seria o miocárdio viável, e naturalmente isso ocorre numa fase mais inicial. É o período evolutivo do infarto do miocárdio com oclusão permanente da artéria. Posteriormente, se não há uma reperfusão, em geral, principalmente nas artérias principais, como por exemplo a artéria descendente anterior, há uma dilatação progressiva e aumento do volume sistólico e posteriormente diastólico e sistólico conjunto, dando um aspecto, como os senhores podem ver aqui, uma oclusão aguda em que há a reperfusão na artéria descendente anterior e que há uma preservação, de certa forma, da morfologia ventricular, enquanto essa oclusão, se ela permanecer, geralmente há uma alteração na conformidade ventricular, dando um aspecto mais esférico contra um aspecto mais próximo do normal, que seria o aspecto elíptico. Os senhores podem ver também que, à medida que essa oclusão permanece, principalmente se não há uma reperfusão do fluxo coronário, esse remodelamento ele aumenta de maneira significativa à medida que essa artéria se permanece ocluída e principalmente no seu segmento mais proximal. Vocês estão observando os diversos aspectos de uma revascularização mais precoce, uma revascularização mais tardia e uma oclusão permanente com aumento desse remodelamento. Bom, a grande discussão começou exatamente nesse aspecto do uso do trombolítico e o uso da angioplastia primária. Trabalhos iniciais, como os senhores podem ver, na fase inicial do infarto, não havia uma grande diferença entre o tratamento. Isso foi chamado a atenção pela doutora, que eu acho que é fundamental. Locais que não tem uma angioplastia primária, não se deve ficar apenas na observação, tem que se tomar alguma decisão. Mas à medida que o tempo vai passando, naturalmente que há uma diferença. Ou seja, os senhores podem ver a angioplastia primária em relação ao trombolítico, em relação à mortalidade, há uma melhoria
com a reperfusão pela angioplastia coronária. Por outro lado, vocês podem ver também que na estratificação de risco, como já foi mostrado, à medida que essa estratificação ela vai tornando o paciente mais grave, naturalmente vai aumentando a mortalidade, mas há uma diferença entre o tratamento também trombolítico versus angioplastia primária, com uma redução, apesar que mantém, por exemplo, na estratificação de um paciente muito grave, ainda mantém uma mortalidade alta, mas, por outro lado, o trombolítico, essa mortalidade é maior. O que é mais importante, talvez, na angioplastia primária é o tempo de reperfusão. Vocês podem observar aqui a mortalidade em relação a uma intervenção muito precoce e uma intervenção mais tardia, em que os senhores podem observar que essa mortalidade ela aumenta gradativamente à medida que o tempo passa. Um aspecto em relação à função ventricular, quando o paciente é reperfundido, os senhores podem ver que está totalmente direcionado a esse tempo de evolução, ou seja, o tempo de evolução do início do infarto e a reperfusão, com outros aspectos, como por exemplo, essa sigla TIMI, é uma sigla americana que traduzindo significa um fluxo normal pela coronária, e outra sigla também que é o BLUSH, que é o coramento, que é a entrada do contraste no miocárdio, são fundamentais para que se tenha uma reperfusão completa boa. E ao mesmo tempo, como os senhores podem ver aqui, a diferença entre os pacientes que são reperfundidos numa fase muito inicial, daqueles que não são reperfundidos numa fase muito inicial, mostrando que realmente a função ventricular esquerda ela melhora quando o paciente é precocemente, a possibilidade de se fazer o tratamento precocemente. Outro aspecto também que foi observado é que esse TIMI 3, que é o fluxo normal, quando se reperfunde a coronária, em relação ao trombolítico, ele é muito mais frequente na angioplastia primária do que quando é usado o trombolítico. E, consequentemente, a mortalidade aumenta em relação, comparado o trombolítico ao angioplastia primária. E aí, o aspecto também desse BLUSH, do coramento, a entrada do contraste no miocárdio, também mostra que, à medida que você tem o BLUSH tipo 1, 2 e 3, há uma melhor sobrevivência ao longo do tempo. O stent ele veio contribuir na angioplastia primária, mostrando que ele era melhor em relação à mortalidade, a novo infarto e a nova necessidade de nova revascularização, quando comparado à angioplastia apenas utilizando o balão. Ao mesmo tempo, se observou que a restenose também reduzia significativamente, como os senhores podem ver em diversos estudos, quando se usava o stent versus a angioplastia primária apenas com balão. Essa foi uma experiência que nós fizemos em 2 serviços, em que nós usamos o stent farmacológico, e o que chamou a atenção para nós é que houve uma redução, principalmente naqueles pacientes que eram diabéticos, e principalmente na artéria descendente anterior do segmento proximal, uma redução da restenose, comparado àqueles pacientes que tinham utilizado apenas o stent convencional. Isso tem sido demonstrado de uma maneira com muita frequência. As recomendações que se faz hoje sobre o infarto do miocárdio com ST é que pode-se utilizar tanto o stent convencional quanto o stent farmacológico, naturalmente escolhendo o paciente que tenha maior risco de restenose, e com as novas gerações diminuiu muito a frequência que se tinha nas primeiras gerações de uma nova trombose do stent farmacológico. Aqui é um exemplo que vocês podem ver vamos chamar assim, do estado da arte da intervenção percutânea. Vocês estão vendo aqui uma coronária direita extremamente dominante, né, com ST supra. Foi feita uma reperfusão muito precoce, o paciente estava no hospital. Foi usado medicações já salientadas aqui como medicações fundamentais para o tratamento percutâneo,
Naturalmente, o tratamento percutâneo ele é mecânico, tem que se ter uma base farmacológica muito forte também. E isso faz com que um paciente desse tipo, após a reperfusão, vocês estão observando aqui um time 3, velocidade normal do fluxo pela coronária, o blush, aquilo que eu queria mostrar para os senhores. Vocês estão vendo essa imagem, que é a entrada do contraste no miocárdio, a normalização do eletrocardiograma e os treinos farmacológicos em se tratando de um paciente diabético. E isso fez com que esse paciente fosse estudado em 10 dias, mostrando uma fração de ejeção de 45, com 6 meses também mostrando uma melhoria fundamental em relação à fração de ejeção, e isso fazendo com que esse miocárdio atordoado reduzisse o remodelamento e melhorasse a função ventricular esquerda com tratamento precoce. Como os senhores estão vendo aqui, no guideline americano, o primeiro item aqui é uma classificação classe 1, nível de evidência A, para aqueles pacientes que têm uma indicação formal do tratamento percutâneo com angioplastia coronária. É fundamental também, como já foi salientado aqui, apenas mais detalhes, que essa estratégia entre a porta e o balão, que é denominada entre o paciente que chega no hospital e vai para a sala de cateterismo cardíaco para fazer reperfusão, o tempo entre a porta e o eletrocardiograma é fundamental, um discernimento muito forte para que se tenha rapidamente esse eletrocardiograma mandando para a sala de cateterismo cardíaco, e naturalmente o laboratório tem que ter todos os equipamentos mínimos necessários para que se tenha um resultado bom. Chamando a atenção também, com todas essas medicações já foram faladas, e que a utilização radial é recomendada hoje para evitar a possibilidade de sangramento, já que se usa também muita medicação anticoagulante, antiplaquetária, etc. Então hoje se tem uma ideia de que o tratamento ideal, através dos estudos, que é a angioplastia primária e o paciente que está infartando. Entretanto, vale chamar a atenção, esse trabalho é bem recente, um trabalho com 5.000 pacientes, que é o registro francês, que mostrou nos casos, que era um estudo randomizado, que nas primeiras 6 horas ocorreu melhores resultados na angioplastia percutânea primária, sem o uso do fibrinolítico. Entretanto, a terapêutica farmacológica invasiva prévia à intervenção, quando se tem um atraso, ou se sabe que vai ter um grande atraso, deve ser feita, e foi mostrada que esses pacientes têm um benefício muito interessante. Tem uma experiência nacional, uma experiência da Escola Paulista, como vocês podem ver, de hospitais de periferia, em que se fazia, como já foi comentado aqui, a terapêutica fibrinolítica, tenectaplase, e era levado imediatamente para o Hospital São Paulo, e em caso de suspeita de reperfusão, se fazia assino de imediata, ou então, se o paciente estivesse estável, mostrasse sinais de reperfusão, se fazia assino num período entre 6 e 24 horas, em que se poderia fazer o tratamento clínico, angioplastia ou a cirurgia, mostrando que, por exemplo, só no hospital Melino Matarazzo houve uma redução significativa da mortalidade desses pacientes. Então, a angioplastia primária, a gente está acostumado a trabalhar em um hospital que a gente tem entrou no pronto-socorro, já chama, já manda, dá a impressão que a coisa é maravilhosa para todo mundo. Não é. A coisa tem que ser individualizada de acordo com o local. Isso é fundamental. Então, nós podemos dizer que no tratamento percutâneo feito da maneira correta, no tempo certo, com tudo que já foi falado, com certeza nós vamos dizer que essa técnica salva a vida na medicina contemporânea. E nós chamamos a atenção aqui, que foi o início do Dr. Grundis, apresentando aqui um pôster num congresso americano, pôster que ficou assim meio jogado como pôster, ninguém dava muita atenção, e deu origem a tudo isso que nós estamos falando hoje em dia na intervenção percutânea. Muito obrigado.
Eu sou Noedir Stolfi, chefe de equipe de cirurgia cardíaca, participando aqui do simpósio sobre infarto do miocárdio e falando da perspectiva cirúrgica nessa grave doença de emergência. As principais complicações mecânicas do infarto do miocárdio são a rotura do septo interventricular, ou podemos chamar CIV pós-infarto, a insuficiência mitral decorrente do infarto, a rotura da parede livre do ventrículo esquerdo e o aneurisma do ventrículo esquerdo. O aneurisma do ventrículo esquerdo ele se completa na fase crônica, 1,5, 2 meses após o infarto, e nós vamos deixar de lado por falta de tempo. Essas complicações elas eram relativamente raras. Com o advento do mais adequado reperfusão no infarto do miocárdio, elas se tornaram extremamente mais raras. Falando da rotura do septo interventricular, ela tinha uma incidência de 0,5% a 3% dos infartos e eram a causa de óbito nos infartos em 1 a 5% dos casos. A referência nacional, que é nossa lá do Instituto, em que, num período de 12 anos, quase 30 mil pacientes operados, 11 mil e poucos revascularizados, a rotura do septo foi a cirurgia em 92 pacientes. Ela é ligada ao infarto transmural e, surpreendentemente, 50% dos pacientes têm lesão só em uma artéria. A localização é predominantemente na porção anterior do septo, infarto anterior, e 35-40% na parede posterior. O diagnóstico ele deve ser feito prontamente, como já foi enfatizado nas apresentações prévias, a instabilidade hemodinâmica, o sopro e os sinais de instabilidade hemodinâmica e congestão pulmonar, a radiografia mostrando congestão pulmonar, o eletrocardiograma de infarto e o ecocardiograma, ele permite fazer o diagnóstico da complicação, permite estabelecer a localização da rotura e se existe alguma complicação associada. O tratamento tem que ser pronto e agressivo, drogas vasodilatadoras para aliviar a pós-carga, reduzir o shunt e, no entanto, tem que se considerar que o paciente frequentemente está com instabilidade hemodinâmica. Me referindo à experiência nossa lá do INCOR, levantada pelo nosso colaborador, Dr. Dalan, no período de 12 anos, houve 113 casos de rotura de septo, CIV pós-infarto. Desses, 4 foram recusados para a cirurgia, todos faleceram. Falecidos antes de um diagnóstico, logo após a admissão, 17, e 92 foram operados. Aqui, confirmando aqueles dados da literatura, quase 50%, só uma artéria. E a localização também, na nossa experiência, quase 70% de infarto anterior e 30 e poucos infarto posterior. Esse fato de serem pacientes com apenas uma artéria ocluída, em mais de 50% dos pacientes, levanta uma questão que eu vou mencionar em seguida. A mortalidade ela se relaciona à intervenção na fase aguda, necessidade de intervenção na fase aguda, e vejam que é uma mortalidade extremamente alta, acima de 40%. E, ao longo desses 12 anos, a mortalidade não diminuiu a despeito de todos os recursos de suporte circulatório que foram
melhorando. A própria operação, a gente e a literatura, os cirurgiões todos se debruçaram para conseguir fechar essa zona rota do septo e não ter defeitos residuais. Ao longo dos anos, a gente hoje prefere suturar um PET o mais longe possível da borda da rotura, procurando o tecido são. Assim mesmo, vocês veem que nos 92, 4 tiveram CIV residual, um teve pseudoaneurisma, mas corrigidos com sucesso. É uma operação para salvar a vida do doente. E o doente, surpreendentemente, com infartos extensos, sobrevivendo à cirurgia, eles têm um excelente resultado funcional. A segunda complicação, que é a insuficiência mitral, ela é referida de 1 a 5% dos infartos. Lá no Instituto, em 8.000 infartos num período de 87 a 96, nós tivemos 105 pacientes com insuficiência mitral, 1,25%, coincidindo mais ou menos com a literatura. E aqui é uma questão que os mais jovens sabem, a ocorrência da insuficiência mitral, ela se refere ao comprometimento do músculo papilar. O músculo papilar anterior, ele tem dupla suplência através dos ramos marginais e dos ramos diagonais, e enquanto que o músculo póstero-medial tem suplementação apenas da coronária direita, ou às vezes na dominância da esquerda pela CX, e é por isso que ele é mais comprometido, em 75% dos casos é o músculo póstero-medial. O comprometimento não é mais frequentemente a rotura. A rotura é um fenômeno drástico, violento, frequentemente é necrose, frequentemente é isquemia e mesmo na fase mais tardia, fibrose desse músculo papilar. Em relação à conduta, as formas leve ou moderadas, doente mais estável, é possível manter em tratamento clínico e caminhar para a fase crônica, enquanto que nas formas graves, instabilidade hemodinâmica, o tratamento cirúrgico é obrigatório. Em relação à conduta, nas formas leves ou moderadas, mas que exijam o tratamento, quadro isquêmico, lesões coronárias graves, nós optamos pelo tratamento conservador, de várias maneiras, realizando uma plástica valvar, e a mortalidade é mais aceitável, de 4% a 13%. Nas formas graves, nós preferimos substituir a válvula, tem piores resultados, são infartos mais extensos, tem mais casos de rotura parcial ou completa do músculo papilar, tem mais choque cardiogênico e a mortalidade pode ser superior a 40%. Nessa experiência, 105 pacientes, 59, mais da metade, não foram operados, enquanto que a outra metade, 46, foram operados, e eram predominantemente pacientes multiarteriais, diferentemente da rotura do septo e infarto transmural. A troca carregou maior mortalidade, mas é claro que aqui tem um viés que eram pacientes mais graves do que a plástica. O grau de insuficiência mitral, a disfunção ventricular, são todos fatores que impactam significativamente na mortalidade nessa pequena série. Em conclusão, formas leves e moderadas, indicação cirúrgica é relacionada apenas à cardiopatia associada, às lesões coronarianas, preferência por procedimentos conservadores. Formas severas, rotura do músculo papilar mais frequente, tratamento cirúrgico precoce e troca valvar. A terceira complicação que eu vou comentar é a rotura da parede livre do ventrículo esquerdo. Ela é a segunda causa de morte na fase aguda do infarto do miocárdio, maior incidência em mulheres, primeiro episódio de infarto do miocárdio, parede lateral,
Crise hipertensiva após o infarto do miocárdio são fatores desencadeantes, menos frequente em pacientes com hipertensão prévia, porque os pacientes têm hipertrofia. O quadro clínico é dor, hipotensão, síncope, e a monitorização ecocardiográfica após o infarto revela a expansão da parede miocárdica infartada, presença de derrame pericárdico e, às vezes, pode-se visibilizar a rotura da parede. Quando se faz uma pericardiocentese para estabilizar o paciente, é claro que o sangue é incoagulado. A incidência, eu já mencionei, ela é a segunda causa de morte, era 3 a 10 vezes mais comum que a rotura do septo, embora ela seja, na verdade, muito menos diagnosticada, isso tudo somando doentes diagnosticados e doentes achados de necrópsia. Em 12.400 pacientes infartados, nesse período, a rotura ocorreu em 127 pacientes, 1%, como a literatura referia. A parede acometida é mais a lateral e inferior nessa casuística de mais de 100 pacientes e menos frequentemente a inferior. Aqui, sim, os dois lados da moeda, nada é totalmente bom, nada é totalmente ruim. A trombólise tardia, ela a trombólise em 28 pacientes tiveram uma incidência de rotura de 3,6%. A não trombólise, uma rotura maior. Mas, quando a trombólise é tardia, a rotura se relaciona com a trombólise tardia. Aqui, então, nesse gráfico aqui, os senhores veem que quando a trombólise é menor que 3 horas e quando ela é maior que 6 horas, a mortalidade por rotura é maior. A ocorrência se relaciona com trombólise tardia, reperfusão tardia e se relaciona com a mortalidade do paciente com a rotura estabelecida. A rotura, ela pode ser uma rotura aguda, que frequentemente nem chega no hospital, é um episódio extremamente grave e que a perspectiva da cirurgia, paciente parando, massageado, a mortalidade vai a 80%, e na subaguda, não é que o doente esteja bem, mas que vai se instalando o quadro de tamponamento, a mortalidade é de 15%. Aqui também houve uma mudança muito grande. O doente que a gente opera é aquele doente que não tem uma laceração em geral. É o doente que vai porejando o sangue através da parede infartada. Como vocês veem aqui, tem até um pouco de fibrina no epicárdio. E hoje, ao longo do tempo, a gente aprendeu que a gente não tem que suturar essa região. A melhor conduta é colar. Superbond, ou melhor, superbond pode dar problemas de processos de má prática, se deve colar essa região colocando um remendo de tecido biológico, pericárdio, por exemplo, um tecido sintético, e dando alguns pontos e colando essa área. Na fase, aqui, por exemplo, é uma rotura, vejam o sangue porejando, o doente tamponado, e foi colado. E quando o paciente ultrapassa essa fase mais aguda, tem um pseudoaneurisma, que os senhores veem aqui, uma fase subaguda, daí sim a gente tem que fechar, suturar essa área de rotura, que já tem um certo grau de fibrose. Se é na parede inferior, como nesse paciente aqui, na parede anterior a gente simplesmente sutura, se é na parede inferior a gente coloca um remendo, porque se quiser suturar, isso inadvertidamente é feito, se pode distorcer, comprometer a circunflexa ou distorcer a mitral. Em conclusão, na rotura, a necessidade de atuação imediata,
trombolítico administrado após o infarto, até 6 horas diminui, após 6 horas favorece a ruptura. Rupturas agudas é uma situação dramática, a sobrevida está associada à disponibilidade de recursos para atender esse paciente prontamente. Rupturas subagudas, os resultados são mais favoráveis. Eu agradeço a atenção de vocês. Eu queria fazer um comentário e depois uma pergunta. Realmente, o tratamento do infarto agudo do miocárdio, ninguém tem dúvida que o padrão ouro realmente é a angioplastia primária. Mas isso realmente é guardado para uma porcentagem muito pequena dos pacientes. Como a gente tem aqui uma série de residentes em formação, a gente tem que realmente passar que, como a doutora Viviane falou, fase aguda do infarto, o tempo é músculo. Então a gente tem que realmente fazer alguma coisa para esses pacientes. E a trombólise, se a gente for analisar as estatísticas nossas, elas têm também uma realização em muito baixa porcentagem. Então quem trabalha em sala de emergência muitas vezes fica olhando o paciente evoluir na fase aguda do infarto. E a gente tem que realmente passar para os novos residentes e aprimorandos que fazer a trombólise naqueles casos que realmente você não tem condição de fazer angioplastia primária é o tratamento que tem que ser realizado. E, infelizmente, a gente recebe em hospitais de referência a quantidade de trombólise coronária também. Naqueles pacientes que chegam com poucas horas de infarto, ela é muito pequena. Agora, uma pergunta para a doutora Viviane. Em relação à sala de emergência, nesses pacientes que você realmente não tem possibilidade de fazer angioplastia primária, na nova terapêutica fibrinolítica e desses novos antiagregantes, a preferência para uso desses antiagregantes naqueles pacientes que vão fazer a terapia fibrinolítica e, eventualmente, que vão para a angioplastia primária. Então, na verdade, hoje, existe aí inúmeros estudos em relação aí aos novos antiagregantes, até o Dr. Fernando está aqui, que tem uma experiência grande em relação aí, que participou de vários estudos relacionados a isso. Hoje a gente já sabe que a associação aspirina e clopidogrel é ainda a nossa primeira escolha, mas a gente sabe que tem vários estudos mostrando que alguns pacientes eles têm essa resistência, até do ponto de vista genético, aí, ao clopidogrel, não tendo aí uma antiagregação efetiva. Então, hoje existem aí o prasugrel, o ticagrelor como alternativas. Há necessidade de individualização dessas terapêuticas para cada grupo de pacientes. Aí você tem aí as particularidades relacionadas aí a esses antiagregantes. Agora, isso ainda não está disponível. Aqui a gente tem essa possibilidade. Mas pensando aí que a gente está aí com um público grande de residentes que vão trabalhar fora, em hospitais onde a gente não tem essa possibilidade dos novos antiagregantes, o clopidogrel ainda, e hoje tendendo-se aí a uma utilização numa dose aí maior, de até 600 miligramas aí de dose de ataque, antes de levar para a sala de hemodinâmica, isso é o que tem sido aí mais utilizado. Mas existe aí uma tendência cada vez maior da utilização dos novos antiagregantes. Bom, parabéns a todos, excelente apresentações. 2 comentários. Em relação ao trombolítico em fase tardia do infarto, ou seja, perto de 12 horas, evidentemente que entra no processo de maiores situações de hemorragias musculares, e aí vem as complicações. A pergunta não é nesse sentido, é um comentário. Em relação à terapia híbrida, ou seja, trombolítico e angioplastia, quais são as últimas recomendações de tempo para se fazer um trombolítico na periferia e de fazer uma angioplastia secundária? O que você tem de novidade? Você está no Congresso. Posso responder? Eu acho que a sua pergunta ela é fundamental. Eu acho importante. A gente tem mania de... A gente trabalha no hospital que tem um protocolo muito bom, tem facilidade material de fazer, o residente está toda disponível toda hora. A gente não tem a ideia, como o Cláudio comentou, do que é o Brasil como um todo, né? Você para ter uma ideia, esse guideline americano, ele começa uma discussão dizendo que nos Estados Unidos
apenas 20% dos hospitais têm condições de fazer angioplastia primária, nos Estados Unidos. Né? Agora, eu acho o seguinte, cada caso é um caso, como já foi comentado, naturalmente você está lá na vila, não sei da onde e tal, você está num pronto-socorro que você não tem a menor perspectiva de fazer a angioplastia primária, você tem que fazer alguma coisa e aí eu acho que aí o trombolítico ele sobe, ele é fundamental. Eu discordo do trombolítico tardio, você não concorda não. Eu falo o seguinte, você está no pronto-socorro, fala assim, o paciente está internado, chegou lá com 2 horas de infarto, você fala assim, puta, não tem condições de fazer a angioplastia primária. Não é trombolítico tardio, não. Você faz o trombolítico e depois você tenta estabilizar ele e levar ele para um hospital que tenha cateterismo cardíaco, fazer o cateterismo. Se ele estiver estável, se ele não estiver estável, fazer a angioplastia de resgate. A angioplastia de resgate é você fazer a coronariografia logo que ele chega no hospital, porque o trombolítico não deu certo. Se ele estiver estável, mantém ele em tratamento do infarto, depois faz a coronariografia dele com 12 horas, 24 horas. Se a artéria estiver aberta, se ele tiver sinais de reperfusão, naturalmente você escolhe o melhor tratamento cirúrgico, se tiver multiarterial, uniarterial, angioplastia, às vezes é um ramo secundário, tratamento clínico e aí por diante. Enquanto você está no hospital, como esse daqui e outros que nós temos por aqui, o doente chegou no pronto-socorro, 4 horas, 5 horas de infarto, tocou, chamou uma equipe que está de plantão, já fez o eletro em pouco tempo, já diagnosticou, já fez o contato, já preparou a sala, 4, 5 horas, o doente está reperfundido. Com certeza esse é o tratamento ideal. Aí a angioplastia sobe aí, que não tem fim. Então eu acho que a gente tem que ver o paciente por paciente e local por local. Acho que é fundamental. Comentário do Dr. Betarelli. Bom, em primeiro lugar, queria parabenizar a mesa pela apresentação, que seguramente enriqueceu a todos nós. Queria apenas fazer um comentário, que tudo isso dentro de uma sala de emergência é muito tranquilo e bastante evidente. O que nós vivemos hoje é salas de espera em pronto-socorro completamente lotadas, com 2 horas a 2 horas e meia, em hospitais de primeira linha, entre os quais nós estamos inseridos. E na quase totalidade deles, independente dos protocolos de primeiro atendimento, de triagem, Manchester, seja lá o que for, esses protocolos são feitos por profissionais de enfermagem. Como a doutora Viviane explanou, nós temos um elevado percentual de pacientes que não têm uma sintomatologia típica e que seguramente ficarão à mercê de uma triagem que nem sempre é tão eficiente ou tão eficaz. Eu só queria chamar a atenção para que talvez devêssemos pensar sempre em alternativas que pudessem melhorar nosso fluxo em pronto-socorro, melhorando a triagem, como me sinto até constrangido falando aqui na presença do Dr. Samir, coordenador do nosso pronto-socorro, mas que não descuidássemos desse aspecto. A triagem é a porta de entrada para que tudo isso possa acontecer. Estamos com um horário avançado. Queria fazer um comentário. Eu acho que uma das lições que nós devemos levar, especialmente o jovem, quando tem um pronto-socorro, não fique esperando transferir o paciente. Tromboliza e depois, como disse o professor Wilson, estabiliza, transfere para uma unidade onde tem angioplastia. Queria agradecer a oportunidade de ter compartilhado esta mesa, de ter compartilhado essa mesa com o professor Noedir, com o Dr. Wilson, com a doutora Viviane, de um tema muito relevante que é da insuficiência coronária, do infarto agudo com supra, e agradecer às empresas Meditrone e AstraZeneca e agradecer a todos vocês por estar aqui às 7h30 da manhã, que é muito gostoso ver um auditório lotado aqui de alunos.